Em 3 de março de 1972, a humanidade enviou uma mensagem. Uma placa de ouro anexada a 2 naves espaciais que deixariam nosso sistema solar e viajariam por milhões de anos. Uma placa que continha uma mensagem para alienígenas. Ela foi projetada por Carl Sagan e pela NASA para que um dia, seres que não entendessem nossa língua pudessem perguntar: o que diz aqui? De onde veio? E quem poderia ter enviado isso? E obteriam uma resposta. Esta é a história de como os humanos se comunicam com alienígenas e a mensagem que a NASA quer que eles vejam. Carl Sagan tinha um problema. Ele havia ajudado a projetar o programa Mariner, a primeira tentativa da NASA de explorar os planetas internos, mas nem tudo havia saído conforme o planejado. A Mariner 1 foi destruída após o lançamento devido a um erro de software. A falta de um hífen no código causou um dos erros de um único caractere mais caros da história. A Mariner 3 não conseguiu desdobrar seus painéis solares e antenas. A Mariner 4 chegou a Marte pela primeira vez, mas naquele mesmo ano, a Academia Nacional de Ciências disse que era razoável que o planeta vermelho abrigasse organismos vivos. No entanto, tudo que a Mariner 4 enviou de volta foram imagens borradas de uma pequena parte do planeta coberta por crateras em preto e branco, mais parecidas com a nossa Lua do que com a Terra. Era um mundo morto. A Mariner 8 se espalhou pelo oceano, durando apenas 5 minutos antes que um circuito com falha no foguete a fizesse cair de volta na Terra. A decepção com o sucesso misto das sondas Mariner, o custo crescente do programa Apollo e a Guerra do Vietnã fizeram com que o entusiasmo pelo espaço diminuísse. Mas então, a Mariner 9 chegou a Marte com sucesso. Foi a primeira vez que a humanidade orbitou outro planeta. Eles tinham vencido os soviéticos, mas a conquista durou pouco. Marte estava coberto de poeira. A sonda deveria mostrar o planeta sob uma nova luz, mas as imagens mortas da Mariner 4 pareciam precisas. No entanto, havia alguns que teorizavam que as mudanças sazonais de cor de Marte não eram causadas por vegetação ou água, mas por tempestades de areia. E Sagan estava certo. Quando a poeira baixou, o mundo observou leitos de rios antigos e secos, vulcões, cânions e canais. Foi a primeira visão real de um planeta alienígena. Enquanto algumas sondas Mariner foram fracassos, a Mariner 9 foi uma conquista histórica. Sagan chamou a atenção do mundo, mas esse sucesso criou o seu problema, o entusiasmo para ir muito mais longe. Em meados da década de 1960, o engenheiro aeroespacial Gary Flandreau estava trabalhando no laboratório de propulsão a jato da NASA e descobriu algo. Aproximadamente a cada 175 anos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se alinham do mesmo lado do Sol. Uma oportunidade rara de alcançá-los todos. Assim, a NASA formou um grupo de trabalho para explorar o lançamento de várias sondas para os planetas externos em uma grande viagem antes que essa janela de 175 anos se fechasse. Mas eles não iam lançar várias naves espaciais que tinham garantia de falhar. Eles precisavam ter certeza de que pelo menos uma poderia sobreviver ao cinturão de asteroides e à intensa radiação de Júpiter. Eles precisavam de um pioneiro. As sondas Pioneer de Júpiter foram construídas pela TRW Systems de Redondo Beach, Califórnia, sob contrato com o Centro de Pesquisa Ames da NASA. O projeto envolveu cerca de 25 milhões de horas de trabalho meticuloso da equipe Pioneer, composta por governo, indústria e universidades. Seria a primeira nave espacial a voar além de Marte, a primeira a atravessar o cinturão de asteroides e a primeira a voar por Júpiter. Eventualmente, ela iria rápido o suficiente para ser a primeira a ser colocada em uma trajetória para deixar o sistema solar por completo. Para Eric Burgess, isso era uma oportunidade. A Pioneer 10 é a nossa primeira carta às estrelas. Não podemos anexar uma mensagem a ela caso seja descoberta por uma vida alienígena? Ele pensou. Animado, ele levantou a ideia para Richard Hoagland e Don Bain. Eles, por sua vez, a apresentaram a Sagan e ele concordou. Então, a NASA aceitou. Mas a ideia era mais fácil do que a ação. Como nos comunicamos com os seres de mundos distantes? Como dizemos a eles quando e de onde viemos? O que é um ser humano real? E ele conseguiria descobrir a resposta para estas perguntas em apenas 3 semanas? Ele e o Dr. Frank Drake desenhariam a mensagem. Linda Saltzman, sua esposa, prepararia a arte final para a NASA.
A mensagem tinha que ser fácil de construir e forte. Ela tinha que aguentar o espaço por potencialmente centenas de milhões de anos e tinha que ser pequena e leve o suficiente para não interferir com o resto da nave espacial. Assim, o alumínio com a anodização dourada foi escolhido para torná-la mais resistente. Era uma tela pequena, mas forte. Em início de fevereiro, os três começaram a responder às perguntas. Os humanos variam em aparência. Para nos representar todos, qualquer escolha poderia mostrar parcialidade. Então, Linda desenhou de forma ambígua. Um homem e uma mulher, adultos, mas de idade e etnia indeterminadas. Eu queria dar as melhores proporções que eu pudesse fazer, e essa foi a inspiração. Eu queria que cada figura tivesse características raciais diferentes. A mulher tem olhos bem amendoados de cabelo liso, e eu fiz o cabelo dele cacheado. Eu fiz o nariz dele meio achatado para que eles fossem multiculturais, para que tivessem características humanas diferentes, explicou. O braço do homem está levantado em uma saudação terrestre universal. Ele mostra nossos dedos, polegares oponíveis e braços móveis. Se ambos levantassem as mãos, isso poderia indicar falsamente que esta pose é uma parte fundamental do corpo humano. Eles não poderiam dar as mãos, pois isso correria o risco de ser confundido com um único ser. Em homenagem às esculturas gregas, eles foram desenhados nus. Isso mostrava que os humanos não se reproduziam assexuadamente, com umbigos e órgãos reprodutivos. Mesmo sendo nós, a equipe se preocupou com a recepção. Eu estava dividido. Havia somente alguns dias, acho que 5 dias, até que a placa pudesse ser colocada na nave espacial. E o Carl, ele disse, não faça nada, porque não queremos entrar em uma grande briga com a NASA e dar a alguém uma desculpa para não colocar a placa na nave espacial. Lembrou Linda. O desenho não tinha uma linha. A mulher basicamente não tinha uma vagina. E isso era porque Seydan estava preocupado que a NASA rejeitasse. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Mas suas preocupações foram infelizmente justificadas. A NASA era muito sensível a isso, porque havia alguns membros do Congresso americano que eram muito conservadores e ficaram ofendidos que o dinheiro dos contribuintes estivesse sendo usado para enviar material obsceno para o espaço. Imagens da placa viraram manchete. Para muitos, era a primeira vez que humanos nus eram vistos em jornais. Tive uma experiência pessoal de discutir isso em um programa de televisão matinal nacional no Canadá. E quando terminei de descrever, olhei em volta e todos na sala estavam horrorizados. E eu disse, o que há de errado? Eles disseram, todos nós seremos demitidos, vamos perder nossos empregos. Esta é a primeira vez que um ser humano nu foi mostrado na televisão canadense. E é proibido, disse uma testemunha. Apesar das críticas, os nus interestelares de Linda foram adiante. Mas com o prazo se aproximando e tantas peças se movendo, eles não podiam se dar ao luxo de esperar. A equipe teve que correr riscos. Decisões que eram críticas para o sucesso da missão. As empresas de hoje enfrentam os mesmos desafios. Odoo é um software de gestão tudo em um que oferece uma ampla gama de aplicativos desenhados para o dia a dia das empresas. Se você é uma equipe diversa com uma grande ideia, não tem tempo a perder com aplicativos caros que não são integrados. Com acesso a mais de 45 apps fáceis de usar em um único ecossistema, você pode atender a todas as suas necessidades sem fricção. Acompanhe facilmente sua contabilidade, comunique-se rapidamente com sua equipe ou gerencie pedidos de manufatura. Seydan poderia ter apreciado isso. Acha um software que faz tudo. Você não precisa esperar que os planetas se alinhem. A linguagem na Terra é complicada. Existem milhares ou até mais variações regionais. Em vez de palavras, eles precisavam de algo universal. 1 mais 1 sempre é igual a 2. Será na Terra e Marte ou orbitando um Sol alienígena a milhares de anos-luz de distância. Mas um número pode ser denotado por uma quantidade infinita de símbolos. Seydan e Drake precisavam de algo mais simples. O binário pode representar qualquer número como uma sequência cada vez mais longa de uns e zeros. E em vez de 10 símbolos individuais, o binário precisa apenas de 2, 1 e 0, ou um traço vertical e um horizontal. Uma das sequências mais curtas de traços verticais e horizontais está ao lado da mulher. Como há 4 dígitos, a sequência pode ser lida da esquerda para a direita. 1, 0, 0, 0. 2 elevado à potência de 3, 8. Mas 8 o quê? Drake e Seydan tinham como contar, mas precisavam de uma medida universal. E, felizmente, eles tinham uma. O hidrogênio é o elemento mais simples, um próton, um elétron.
Ele compõe 75% de toda a matéria no universo. Quando um elétron em um átomo de hidrogênio neutro muda seu estado de spin, ele produz um fóton na forma de uma onda de rádio. Ele tem um comprimento de onda de 21 centímetros. Como o hidrogênio é difundido em todo o universo, a força e a direção dessa onda de rádio podem ajudar a localizar grandes nuvens de hidrogênio e mapear a estrutura do universo. Sagan e Drake assumiram que qualquer sociedade alienígena avançada saberia sobre esse comprimento de onda. Na placa, os dois círculos representam os dois estados do hidrogênio. O pino na parte externa indica um único elétron virando as direções em relação a um único próton. Entre os dois estados está um único símbolo binário. Este comprimento de onda é o que Sagan e Drake queriam que os alienígenas estivessem contando. 8 vezes o comprimento de onda é 168 centímetros, que representa a altura média dos humanos. As figuras são desenhadas na frente da nave espacial Pioneer e em escala, permitindo que o leitor verifique seu trabalho. E se eles pudessem comunicar o comprimento dos humanos, poderiam escalá-lo para o nível do universo. A Pioneer 10 foi lançada em direção ao Olho de Touro. Levaria 2 milhões de anos para chegar aos nossos vizinhos em Aldebaran. A Pioneer 11 foi lançada na direção oposta, em direção à constelação de Scutum. Ela poderia chegar à estrela principal mais próxima em 4 milhões de anos. A fim de encontrar a Terra na vasta escala de nossa galáxia, eles precisavam de uma forma de triangulação em escala galáctica. Após uma supernova, as estrelas podem deixar para trás uma estrela de nêutrons minúscula e poderosa, os pulsares. Eles emitem partículas de alta energia em cada polo magnético. Isso causa um pulso de radiação único, previsível e visível quando eles giram. Eles são um farol cósmico, brilhantes e com vida útil medida em dezenas de milhões de anos. Drake escolheu alguns dos mais longevos e brilhantes. Embora a triangulação possa ser alcançada com apenas 3, Drake incluiu 14. Era mais do que o necessário, mas ainda havia alguns problemas. Os pulsares são encontrados em 3 dimensões. A placa tem apenas 2. Este aglomerado de linhas de rádio é um mapa dos pulsares mais próximos do nosso Sol. Eles fizeram X e Y, mas precisavam de Z. Então, Drake adicionou uma 15ª linha. Esta linha representa a distância do centro da galáxia, o plano galáctico. Quando o ângulo entre o plano galáctico e o pulsar é positivo, a estrela está acima do plano. Negativo, está abaixo. O comprimento de cada uma das linhas dos pulsares em relação ao plano galáctico produz uma distância relativa ao Sol e ao centro da galáxia. Mas o mapa do pulsar, na verdade, tinha mais uma dimensão. Como os pulsares gradualmente diminuem de frequência a uma taxa previsível ao longo do tempo, o mapa de Sagan e Drake poderia ser usado para determinar a idade da nave espacial. No entanto, eles poderiam restringir nossa localização ainda mais. Os planetas localizados nas zonas habitáveis do sistema solar são bastante comuns, mas nosso sistema tem uma configuração rara. 4 pequenos planetas rochosos perto do Sol, com 4 gigantes gasosos maiores mais distantes, um sistema ordenado. Na parte de baixo da placa está nosso sistema solar único. A linha para o 6º planeta representa os anéis de Saturno, com um Plutão no final. O lançamento da Pioneer 10 coincidiu com um breve momento cósmico em nossa história, em que Plutão ainda era considerado um planeta, e eles não tinham descoberto que Saturno não era o único com anéis. De qualquer forma, não importava. O diagrama dizia aos leitores que nosso sistema solar tem 9 planetas, com o binário indicando a distância do nosso Sol. Aqui, entretanto, eles tomaram uma decisão sobre a restrição do tempo. A Terra está a cerca de 148 milhões de quilômetros do Sol. Eles precisariam de uma sequência binária de 40 dígitos para indicar a distância, e não tinham espaço suficiente. Em meio de fevereiro, Drake havia terminado de calcular os valores binários para os 14 mapas de pulsares, o que deixou as distâncias planetárias em segundo plano. Então, eles se apressaram. Eles substituíram os traços existentes por serifas na extremidade, como um I maiúsculo. Era um valor desleixado, mas novo. 1/10 do semi-eixo maior da órbita de Mercúrio, ou cerca de 5,7 milhões de quilômetros. Não seria possível determinar este valor sem examinar nosso sistema solar, mas ainda assim, a combinação do sistema planetário e do mapa do pulsar era uma dica boa o suficiente. No entanto, eles tomaram mais uma decisão antropocêntrica controversa.
Uma linha traçada do terceiro planeta indica a trajetória aproximada da nave espacial com uma seta. Se a seta é um símbolo universal ou principalmente humano, permanece uma questão aberta. No final de fevereiro, eles ficaram sem tempo. Os diagramas foram gravados com 1 milímetro de profundidade para permanecerem legíveis mesmo após danos por micrometeoritos. A placa foi montada ao contrário no suporte da antena voltado para dentro para reduzir os danos. De acordo com Sagan, a mensagem finalmente acordada é, em nossa opinião, uma solução adequada, mas dificilmente ideal. A Pioneer 10 foi lançada em 3 de março de 1972. A Pioneer 10 aguarda o lançamento no topo de uma nova versão de 3 estágios do foguete Atlas Centaur, e a Pioneer 11 foi lançada um ano depois, em 6 de abril de 1973. Assim como o programa Mariner antes dela, havia preocupação sobre se cada nave espacial sequer chegaria a Júpiter, muito menos ao espaço interestelar. Mas em fevereiro de 1973, a Pioneer 10 emergiu do cinturão de asteroides. Em novembro, renderizações coloridas de Júpiter foram retornadas em quase tempo real para a Terra. Ela capturou as primeiras imagens de perto das luas geladas de Júpiter. Agora, a atração da gravidade de Júpiter acelera-a para fantásticos 82 mil milhas por hora, ou 132 mil quilômetros por hora. Na prática, este efeito chicote dá à Pioneer 10 outro estágio de foguete para arremessá-la para fora do sistema solar. Ela alcançou o Urano em 1979 e passou pela órbita de Netuno em 13 de junho de 1983. Foi o primeiro objeto feito pelo homem a se dirigir às estrelas. Pelas métricas conservadoras da NASA, ambas as missões foram um sucesso. Pelo que se sabe, elas ainda continuam avançando. As placas foram apenas uma pequena parte desse sucesso, uma ideia de 3 semanas. Sagan não pôde achar sua mensagem ideal, mas felizmente ele teve uma outra oportunidade.